Muito boa noite, bem-vindo. Ora, hoje, como sempre, ao longo da próxima hora e meia, temos boas propostas para partilhar consigo. Hoje temos a honra de receber aqui um grande nome, se calhar o maior nome de teatro português, Filipe Laféria, encenador, produtor, autor de alguns dos maiores sucessos das últimas décadas e principal destaque do teatro de revista e do musical em Portugal. Também vai cá estar a Raquel Ochoa, escritora e viajante, autora de romances históricos e livros de viagens inspirados em países como a Índia ou o Japão. Vamos olhar para o lado menos visível do mercado desportivo, a gestão de carreira. Vamos conversar com Cristina Moreno, CEO da Shire Sports, e também com João Pinto, responsável pela área das modalidades. Por Portugal continuamos a acompanhar outra viagem, a do Conta Lá pela Nacional 2, que hoje teve paragem em Viana do Alentejo. Vamos falar com mais um português lá fora. Desta vez vamos até ao Canadá conversar com o músico Marito Marques, baterista e produtor em Toronto, construiu uma carreira internacional e já venceu até um Grammy. E claro, não vai faltar informação objetiva com a Estela Machado. Como vê, bons motivos para ficar desse lado. Este programa começa agora mesmo. Muito boa noite, bem-vindo. O meu primeiro convidado é dos nomes mais importantes da cultura em Portugal e em particular do teatro. Encenador, dramaturgo, produtor. Bem, é responsável por musicais que ficaram para a história e alcançaram e continuam a alcançar sucessos de bilheteira e fez do Teatro Politeama uma referência nacional de espetáculo. Estamos naturalmente a falar de Filipe Laféria, que está aqui ao meu lado. Filipe, é um prazer estar aqui. Obrigado por ter vindo, é uma honra grande de estar aqui. Estava aqui a olhar, já li hoje tanta coisa sobre si, que eu disse assim, caramba, nem sei o que é de perguntar, já falou tantas vezes da sua carreira, da sua vida. Vamos começar pela Carmen Miranda, que é o espetáculo que está em cena no Politeama. É verdade, e com um grande êxito, há 8 meses de cartaz, que é fantástico. Que é fantástico, num país como o nosso, 8 meses sempre a esgotar as lotações. É um espetáculo que eu acho que é um dos melhores, já ficou. Posso mostrar aqui a revista? Exatamente, e fica aqui convidado e fica aqui. Não, vou lá ver, que eu já vi muitos musicais seus, vou lá ver. Este é extraordinário, é um dos espetáculos mais, com mais ritmo, com mais samba. Os espectadores saem a sambar e levantam-se da cadeira. É a vida da Carmen Miranda, que para mim foi, até para mim, uma revelação. Foi, ainda foi. Foi porque não se conhece a vida dela. Pois. Ela é uma portuguesa, de Marcanaveses. E tem, de facto, essa força do ser português, como tantos milhares e milhares de pessoas teve que emigrar, os pais tiveram que emigrar, ela emigra ao colo da mãe, praticamente. A mãe é uma mulher extraordinária, é uma grande interpretação da Noémia Costa, a extraordinária atriz, que faz aquela Maria Emília, porque a mãe é que pegou naquela família, eles moravam num quarto alugado, do quarto alugado fizeram uma pensão, da pensão lavavam a roupa. Isso está tudo plasmado no teatro, na peça? Tudo plasmado no teatro, tudo ao som das grandes canções e da música, porque a Carmen Miranda teve, de facto, a sorte de viver numa época ímpar do Brasil. Uma pujança enorme. Exato, uma pujança enorme. Onde nasceu o samba, aliás, ela foi a verdadeira embaixadora de samba. Ela é muito o que a nossa Amália é. Pois, é uma coisa extraordinária que eu descobri que não sabia, que no dia da morte dela, ela dava sempre umas grandes festas e sobe para o quarto, mas antes canta o Ai Moraria da Amália Rodrigues. Como é que descobriu isso todo, Filipe? Olha, porque andou a ler, andou a falar com pessoas, viajou... Eu desde sempre que eu comecei aos filmes, etc. Eu vi o seu perfil desde miúdo, que Carmen Miranda faz parte do seu imaginário. Sim, olha, lá estou eu como muito miudinho ali. Da Aldeia Nova de São Bento, que ali o nosso amigo foi visitar e que é uma terra que me ficou sempre no coração. Porque o artista tem sempre a infância, é sempre uma criança que não cresceu, não é? Como é que eu, ao fim de 63 anos de teatro, 63 anos de teatro, ainda
sou aquele miúdo que sonhava em Aldeia Nova e fazia os teatros em caixas de cartão, em caixas de sapatos, que naquela altura havia Isso é que era mesmo predestinado para isto. Era, sempre soube que tinha que ir para... Eu sempre senti a vida como um grande teatro. Eu já percebi. Sabe que estava a ler coisas sobre este espetáculo da Carmen Miranda e estava a olhar para a Carmen Miranda e estava a vê-lo assim. As cores, Não tem muito a ver ritmo. com a Carmen Miranda. Não, eu estava a ver o La Féria para os portugueses também um bocado isso, a pujança, a força, a luz, Sim, a cor, sim. O espetáculo. Sim, ela era uma mulher que... Eu acho que as pessoas são sempre, como dizia Ortega Cássia, ele e as suas circunstâncias. Eles e as suas circunstâncias, Claro. não é? E ela vive naquela circunstância e é uma mulher de uma inteligência rápida, com uma voz, de facto, extraordinária. Eu próprio redescobri a voz, ela era uma grande cantora, tanto que ela conquistou Hollywood. Ela consegue ser a estrela, a vedeta mais bem paga de Hollywood, que é uma coisa... Extraordinária. E os filmes dela, isso depois... O que ela atravessa também a história da América Latina. Não, depois confunde, até os americanos confundem já muito com Cuba, com Claro. toda a América Latina, porque ela... Tinha o ritmo de todos com e ela. vivam numa época muito que as pessoas queriam. Era a Grande Guerra, era a Segunda Grande Guerra Mundial, havia uma grande depressão na América e vem aquela mulher, aquela macaca, começa não é, a cantar uma Mamãe Eu Quero, sem... Ela não sabia uma palavra de inglês, ela cantava sempre em português. E como é que, com aquela empatia, com aquela força, ela consegue transmitir... Ela estreia-se numa revista na Broadway, com o Abbott e Costello, lembra-se daqueles dois cómicos? Claro, os cómicos do Abbott e Costello. No segundo dia, já não estava o Abbott e Costello no cartaz, já estava Carmen Miranda, porque ela repetiu 8 vezes o número naquela revista. E aquilo foi visto pela Greta Garbo, pela Marlene, por toda a América. Aquilo tornou-se um facto político. Ela é recebida por Roosevelt. Ela torna-se... É a moda. As mulheres... começam a usar, a imitá-la com os turbantes. Portanto, a força daquele animal de palco que transmitia ao fim e ao cabo o seu coração, o seu avassalado e imenso coração. Sem dúvida. Que é o que eu acho que é sempre a chave do artista, é dar-nos de alma e de coração ao público. Deixa-me só ver aqui um vídeo sobre este espetáculo e já conversamos outra vez. Vamos só ver sobre este espetáculo da Carmen Miranda que está no Politeama. Em cena no Teatro Politeama, Carmen Miranda, a portuguesa mais brasileira do mundo. Um grande espetáculo de Filipe La Féria no Teatro Politeama. Num espetáculo nunca antes visto em Portugal. Carmen Miranda, um grande espetáculo de Filipe La Féria. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Ai, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, 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 eu quero mamar. Ai, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero mamãe, mamãe. Ai, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta.
Dá de facto vontade de ir ver, Filipe. Sim, a gente até salta da cadeira. E tenho que falar eu tive uma sorte extraordinária. Uma menina que trabalha comigo desde os 14 anos, que é a Paula Sá. O sonho dela era fazer de Carmen Miranda. E a Paula Sá é, de facto, a única atriz portuguesa ao nível da Broadway. Ela canta, dança, representa. É, de facto, um caso único no teatro português. É uma bomba que eu tenho ali no palco. E isso arrasta, de facto, multidões. Eu vejo até pessoas de idade, não só os jovens, que se levantam para dançar, porque de facto esta música, a música brasileira é genial. O Ari Barroso, os grandes compositores da época, ela absorve aquilo tudo e torna aquilo popular, ao fim e ao cabo, chegar ao coração do grande público, porque este ritmo, por exemplo, o Taí, era uma canção que o compositor apaixonado faz para o romântica, e ela transforma logo aquilo em marcha de carnaval. De facto, ela tem a alma desse povo extraordinário que é o Brasil, tendo sempre também a sua raiz portuguesa. Extraordinário. Filipe, e porquê é que desde miúdo que tem esta paixão e só agora é que faz o musical porque eu já fiz muita, portanto, em 60 anos já fiz tudo. Mas tinha que fazer a Carmen Miranda, é um espetáculo caríssimo, muito caro, entram a equipe toda, mais de 50 pessoas, você vê ali bailarinos, orquestra ao vivo. Só um maluco é que faz num país tão pequenino e tão limitado e tão tímido como é Portugal. Mas eu acho que nós só vivemos uma vez. Ou se faz, ou é melhor então não fazer. E eu tenho que fazer porque é esse o meu destino, é essa a minha vida e é a minha justificação de vida. Outro dia estava com uma grande neura e pensei, se eu desistisse isto e mandasse tudo para aquele sítio. Mas depois eu perdi o objetivo de viver. O que é que ia fazer? Apesar de ter uma família maravilhosa. Netos, tudo. Tenho e são muito importantes para mim. São uma âncora muito forte na minha vida, mas eu sou aquele miúdo da Aldeia Nova de São Bento que sonhou sempre com o espetáculo, não é? Acho que o Joaquim Monchique costuma dizer uma coisa que se lembra muito do Ziegfeld. O Ziegfeld, ao morrer, as últimas palavras que disse foi mais um degrau, mais um degrau. Portanto é esse degrau dessa escadaria que é este espetáculo maravilhoso que é estar vivo. Filipe Laféria, tenho o sonho de um dia pôr as suas netas a fazer um musical seu. Há uma que tem muito gente, não, porque é tão difícil neste país. Muito. Ser artista é muito difícil. Era antes do 25 de Abril, continua a ser depois do 25 de Abril. É muito difícil. O Estado, seja o partido X ou Y, não ajuda nada à cultura. A cultura é o parente pobre, como nós sabemos. A cultura... Como é que se justifica isso, sendo o teatro revista, é uma coisa tão nossa, porque tão cultural? Acham que não, porque a política cultural está completamente ao contrário. Ele acha, tem público, pronto, não precisa de ajuda, quando é exatamente o contrário. Quem tem público é que devia ter mais, não desprezando os outros, o outro leque de todos produtores. têm lugar, claro. Todos têm lugar, mas aqui há uma política de Estado. Eles dão à sua política. Depois os pobres produtores, empresários, que não têm rede, que somos como aqueles trapezistas, mas que se caímos ao chão morremos. E eu já morri muitas vezes, mas eu, graças a Deus, ressuscito. Sempre, caramba, quantas vidas. É uma pena, de facto, a cultura não... Porque a cultura é a grande riqueza de um país. Daqui a anos nós não sabemos quem foi o Presidente da República de 2027, ou não sei o quê, mas sabemos quem foi a Agostina Bessa Liz, sabemos quem foi o Saramago, sabemos quem foi uma senhora chamada Eunice Munhoz. Quem foi Filipe Laféria. Eu já não estou cá para ver isso. Não interessa, mas eles também não estão. Eles também não estão e é pena. É pena nós não amamos os nossos
nossos artistas, porque os artistas é uma das únicas classes que vem para a sua profissão única, exclusivamente por amor. Por amor. Mas o Filipe Laféria sente-se um bem amado das pessoas. Do público, sim. Do público, sim. Onde quer que eu vá, é sempre uma festa. Vive disso, Filipe? Também de ver as pessoas aplaudirem de pé os seus espetáculos? Sim, eu vivo, mas eu sou um bocado bicho de mato. Então? Eu sou, porque eu desde miúdo sou um bocado bicho de mato, sempre agarrado aos livros, sempre a sonhar. Portanto, sou um sonhador sem escrúpulos. Ainda? Ainda sou, porque eu acho que quando a gente deixa de sonhar, então é melhor partir. Não é? A vida só. Com a minha experiência, já são muitos anos, só interessa se nós sonhamos, não? Porque se o mundo gira é por sonho, não, o resto é tudo muito. A gente ao fim de 50 anos, não sei o que, já viu tudo, não é? Pois, sim, claro, portanto, há sempre o que nós imaginamos mais além. O homem está sempre mais além, o ser humano é de facto, como o Camões disse, este bicho da terra tão pequeno, mas ao mesmo tempo tem um universo, tem um palácio na sua cabeça. Eu lembro muito, eu tive a sorte do Agostinho da Silva, era professor do IFE de Sacos e falei muitas vezes com ele, e ele dizia, vocês têm um palácio dentro da vossa cabeça, é isso que interessa. Que interessa, e continua a ser. O Filipe Laféria, ainda lhe falta fazer alguma coisa? Falta-me fazer tudo. Eu devia viver pelo menos, meu querido amigo... 150 anos. 150 anos, não, isso já tem muito Carvalho quase. Não, eu devia viver 200 e tal anos para fazer os espetáculos que tenho na cabeça. Infelizmente não vou fazer. O teatro é como a vida, há um primeiro ato, que é maravilhoso, que é a nossa indiferença, e depois há um segundo ato, e depois eu já estou no terceiro ato, não é? Mas eu espero que a cortina deixe daqui a muito tempo. Ainda tem alguma agora? Tem algum espetáculo preparado já? Tenho, porque a história portuguesa, e você sabe isso tão bem como eu, é riquíssima. Você olha para qualquer época da nossa história e tem ali 1000 musicais, 2000 personagens, porque é isso a grande riqueza do povo português. Eu acho que o melhor de Portugal são os portugueses. Que bom. Filipe, mas ainda assim, se eu lhe perguntasse, eu tinha aqui, eu já nem sei quantos espetáculos já fez. Não, já sei quantos espetáculos já fez. Também eu não sei. Eu tenho aqui tantos que não lembro. Sim, são muitos. Podia-lhe perguntar qual foi aquele que mais gostou de fazer. O que mais... Primeiro pergunto-lhe, assiste às peças todas? Sim, assisto às peças todas. Está lá todos os dias e vê todos os dias? E a receber o público. E a receber? A receber o público e a assinar. Que lá ver, assina aqui, eu assino. E depois vê o espetáculo todos os dias. Vejo. E todos os dias faz correções ao espetáculo ou não? Sim, tenho um diretor de cena também para fazer, mas eu próprio converso todos os dias com o diretor de cena, olha que aquilo, olha a adição, olha a articulação. O Filipe Laféria faz tudo, os cenários, a cenografia, pensa em tudo. Mas tenho uma equipa extraordinária, uma equipa no Alentejo, do Teatro Politeama, maravilhosa, uma equipa que desde os técnicos aos atores que eu convido, aquele elenco base que eu tenho, que são maravilhosos e têm uma paciência extraordinária de maturar. É um homem difícil para quem trabalha consigo? Eu exijo muito de mim próprio, eu exijo também muito dos outros. Um bom ator, dá-se sempre muito bem comigo, ou um bom técnico. Agora, os preguiçosos, não sei o que, estão tramados, não é? Porque eu gosto de atingir a perfeição. Nós temos essa obrigação de atingir todos os dias, ser mais perfeitos. Porque o homem tem esse paradoxo, nós nunca atingimos o sonho, nós nunca atingimos a perfeição. Claro. Acha que somos um país de musicais? Eu acho que somos um país da revista, em primeiro lugar. Da revista primeiro. Mas somos um país da revista ou a revista é só de Lisboa? Não. A revista é tudo lá. Você vai a qualquer terra. Aí
Podem até haver uma lei a proibir a revista, que há sempre a revista. Porque em qualquer terra há um grupo que faz, a imitar lá o presidente, a imitar não sei quê. Porque o povo português tem uma coisa extraordinária. Adora dizer mal. É verdade. E adora se rir do mal dos outros e de si próprio. Portanto, é essa dualidade que o faz um dos povos mais interessantes do mundo. Não me respondeu há bocado. Qual foi a peça que mais gostou de fazer? Eu tive... Ou vai-me dizer que a melhor é sempre a última? A melhor é sempre a última. Agora é a Carmen Miranda, é a próxima. Agora é a Carmen Miranda e já a próxima. Porque não se pode dizer qual é a próxima. Eu dou tudo em cada coisa que faço. Se não dou mais é porque não posso. Economicamente eu dou tudo. Eu posso trabalhar e por vezes trabalho sem dormir, muitas vezes, horas e horas e horas para dar o melhor de mim próprio ao público. É verdade que tive êxitos que mais ninguém teve. Pois, é indiscutível. O indiscutível Passa por mim no Recife foi um fenómeno. Foi um fenómeno político, quase. Às 4 horas da manhã, a fila já dava a volta aos restauradores, é uma coisa, aos restauradores não, ao Rocio, é uma coisa impensável. A Amália teve 6 anos em cena. 6 anos, é verdade. 6 anos. Pôs Paris em pé, pôs as cidades todas francesas e cedi da Suíça com milhares. Nós fizemos para 10.000 pessoas, para 5.000 pessoas. Foi um fenómeno, são fenómenos irrepetíveis, não é? São aquelas coisas que nos acontecem uma vez na vida. Agora, eu faço sempre para ultrapassar todos os limites. Todos os limites. E acha que esta Carmen Miranda... Esta Carmen Miranda já está há 8 meses em cena e teve da quarta, ela... E vê todos os dias e todos os dias gosta de ver? Sim, eu não sou uma pessoa que gosto muito de... Eu acho que podia ainda fazer melhor. Aquela cena ainda podia, se eu tivesse feito de outra maneira, etc. Eu acho que a dúvida está sempre dentro de nós. Fica magoado se lhe dizem isso? Fica magoado se lhe dizem isso? Eu não me magoo, a mim já me chamaram tudo. Em Portugal, nós um dia somos génios, no outro dia somos uma merda, isso é que é verdade. Ó Filipe Laféria, tem pena de ter nascido em Não, olha, mas já acha que se tivesse feito esta carreira noutro país... Sim, acho não, tenho tinha certeza. Atingido... E aliás é o público até estrangeiro que me diz isso. Ainda outro dia um casal inglês me dizia: você se fosse americano ou mesmo inglês, andava de helicóptero, tinha um helicóptero para si. E eu disse: olha, eu ando de elétrico é mais tipo que em Lisboa. Não, e eu tive a oportunidade de estar de viver em Londres, onde eu fiz a minha formação, e de continuar em Londres. Mas... olha, é a saudade, é o destino, é o fado. É o fado português. Não nos larga. Nós saímos dele, mas ele não sai de nós. Ó Filipe Laféria, você não... Quanto tempo demora a fazer uma peça desta? Eu sou rápido. É? Eu sou muito rápido porque preparo as coisas minuciosamente. E depois aquilo é rápido. Para já eu sou rápido porque o empresário cá dentro de mim tem que ser rápido. Porque no fim do mês eu tenho 50 e penso que tenho 1.500. Depois há os impostos. É uma coisa também horrível cá em Portugal, os impostos. Os impostos à cultura é uma coisa inimaginável. Imaginável. Eu penso às vezes até no suicídio, porque tem que se pagar tanto. Por exemplo, já era uma boa ajuda se os impostos, como há em Espanha, até no próprio Brasil, ter essa consideração que não temos uma fábrica, mas é um trabalho artístico, não é? É um trabalho que nunca dá dinheiro. Se você pensa que sou rico ou que alguém ficou rico por o teatro, é mentira. Morre tudo pobre. Mas também morre mais feliz que os outros. Porque não sei a felicidade dos outros. O que é a felicidade, Júlio? Sim, claro. O que é que a gente sabe? O que é a felicidade? Ninguém sabe. Como gosta de poesia, gosta muito de ler, às vezes anda à procura do que é felicidade, do que é morte, do que é... ou não? Eu acho que nós temos que aceitar. Não é? Temos que ser inteligentes e o mundo é finito, é como uma peça de teatro.
também isto, quem criou isto, não é? Deus fez isto muito bem. Se nós soubéssemos que tínhamos só um mês, ou 2 meses, ou 10 anos, o desconhecido é também uma arma benéfica para a nossa, é um grande desafio alma. sempre, não é? E é um grande desafio. O que é preciso é nós não desistimos. E você, quando está de férias, em vez de descansar, ainda vai Nada. para Londres e para Nova Iorque ver Exatamente, a ver teatro. Não vai à praia, não vai para o campo? Não, vou vai para o monte. Eu gosto muito do monte. Tenho um monte do Alentejo, um montezinho que era Mas vai para lá daquela... e a pensar sempre no que vai fazer a seguir, com certeza. Olha, lá, ou consegue desligar? Eu lá desligo um bocadinho, desliga? porque gosto muito de andar de bicicleta. Pronto. E gosto muito de Isso é ver que sai animais, fora, gosto muito de passarinhos. E depois o meu monte tem uma localização estupenda. É ao pé da raia. Portanto, tem veados, tem... É um monte quase de Walt Disney. Tem ali o planeta, não é? Exatamente, e tem as estrelas. A gente olha para o sol alentejano e vê aquelas estrelas. Eu desde pequeno que falo com elas. É sério? É. E vai buscar inspiração? Sim. Precisa de muita inspiração? Não preciso. Preciso de trabalhar muito. Eu acho que a inspiração, quer do poeta, quer do artista, é o trabalho. A Amélia Recolasso, que foi a minha mestra, eu estreiei-me há 63 anos com ela, ela dizia que era, como é que a senhora dizia, 90% de trabalho, 10% de talento. Pois é verdade. E é verdade. Já pensou em fazer um musical ou uma revista sobre o Filipe Laféria? Depois fazem. Eu acho que devem fazer depois. Não acha o Filipe a fazer? Não sei, eu acho que... sim, eu já pensei, até no Casino de Estoril fiz uma coisa aproximada, que era o musical da minha vida. E tenho uma vida muito interessante, porque eu vivi sempre a vida momento a momento. Eu sorvi a vida. Eu, por exemplo, estou aqui, discurso, eu sorvo a vida, porque é um grande milagre. É um milagre estarmos vivos, é um milagre ver este fim da tarde, olha, há bocado sentir ali, aquelas nuvens do céu, aquela cor, é um milagre. Nós temos que dar importância à vida, porque vivemos numa época horrível, mas o homem sempre houve épocas horríveis. Nós sempre vivemos em crise. Portugal sempre viveu em crise. É por isso nós estamos habituados. Estamos habituados. E o mundo sempre teve épocas. É verdade que o mundo hoje em dia está muito mal frequentado. A gente vê os Putinos e os Trumps e essa gente toda e de facto, a brutalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu agora, por causa do teatro, olha, e isto foi uma ótima experiência da inteligência artificial. O homem pode ser extraordinário, e é extraordinário, como pode ser um macaco selvagem pior que qualquer outro animal, não é? E é essa dualidade que é a fascinação do ser humano. Sem dúvida. De todos os espetáculos que fez, o Teatro Politeama é a sua grande obra? Foi a Casa da Comédia, em primeiro, que era uma casa de jantar quase, e que eu transformava aquilo todo. Mas o Filipe Laféria depois compra o Politeama e faz... Eu não comprei, eu sou pobrezito, Júlio. Fica com o Politeama, não sei. É alugado a uma família muito simpática. Joguei que era mesmo seu. Não, eu não tenho nada de meu. Mas olha, transformou o meu tenho as ruas para andar. E o Monte Alentejano? Também não é meu. Também não. Também não é meu, eu não tenho nada. Aliás, desgraçado do empresário em Portugal que tem alguma coisa seu. A Carmen Miranda, a partir do momento em que está em palco, a Carmen Miranda ou outro, mas falamos da Carmen Miranda, deixa de ser seu e passa a ser do público? Passa a ser primeiro dos atores, dos criadores, e depois passa a ser do público. É um presente que eu entrego, já não é meu, é deles. É da Paula, que é genial a fazer, é daquele elenco extraordinário, do Frisas, tantos e tantos atores que entram e que dão
dão de facto essa noite ou essa tarde maravilhosa ao público. E eu tenho que agradecer muito ao público português, porque eu até me emociono a dizer isso, porque ao pensar que vêm de Viana do Castelo, que vêm de Vila Real de Santo António, que andam mais de 400 e alguns 500 quilómetros e depois veem o espetáculo e ainda voltam para casa, é porque gostam muito de teatro. Ó Filipe Laféria, não cabe aqui na conversa, mas vou-lhe perguntar qual foi a maior desilusão que teve na vida? A maior desilusão... Tive. Quis fazer do Olímpia uma escola de teatro para técnicos, para gente nova, mas isso, olha, foi um desastre da minha vida, porque pedi dinheiro aos bancos, depois havia umas leis para mudar a Avenida da Liberdade e a Câmara e os bancos e a Câmara. Olha, aí é que eu fiquei completamente falido. A sério? É sério. E depois ressuscitou. Ora, e depois a gente tem que trabalhar. Tem eu, que graças trabalhar. a Deus, tenho uma caneta, tenho uns papéis, começo a escrever, começo a entusiasmar os outros e consigo. Há algum político em Portugal que um dia queira fazer um musical sobre Mas não vou dizer. Não? Mas vou fazer a seguir. Não é já a seguir. A seguir vou fazer uma revista. Uma revista com a maior atriz de revista que nós temos e que temos cá a carinhar, que é a minha queridíssima Marina Mota, claro. e com o Joaquim Monchique. Portanto, o elenco de ouro, vou dizer pela primeira vez o título. Revista, 1000 vezes revista. Magnífico. É uma forma para... Olha, é um exclusivo já. É um exclusivo. E é para terminarmos... Oh, meu querido, foi um gosto. Vou ver a Carmen. Não lhe perdoo se não ir. Assim a todos os espectadores. Estão todos convidados para ir ver Carmen Miranda no Politeama. Já para terminar, há que dias? Quarta, quinta, sexta? Exatamente, tem dias às 9 horas e é pontual, e depois ao sábado e domingo também às 17 horas. Portanto, muitas sessões, muitos lugares. E viva Carmen Miranda e viva o teatro em Portugal. Obrigado. Muito obrigado. Foi espetacular, obrigado. Foi um gosto grande. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A minha próxima convidada chama-se Raquel Ochoa, escritora, viajante e autora de romances históricos que nos levam da Índia ao Japão, passando por Marrocos, pela história de Portugal no mundo. Venceu o prémio Agostina Bessa Luís em 2009 com A Casa Comboio e foi finalista do prémio Leia em 2023 com Coração Castelo. Está aqui ao meu lado. Olá, Júlio. Olá, Raquel. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada gosto pelo e parabéns convite. por esta magnífica carreira. A Raquel decidiu ser escritora e viajante e ponto. Sim, na altura que me apercebi que adorava escrever, percebi que nas viagens encontrava histórias. Começou primeiro a viajar ou primeiro a escrever? É como o ovo e a galinha, nunca temos nunca a certeza. Nunca tenho a certeza, é? Mas sim, as viagens provavelmente... Não sei, fico mesmo na dúvida, porque eu aos 13 anos já começava a fazer diários e comecei a viajar um bocadinho mais tarde, aos 16, 17. Mas sim, percebi-me que aqui há a semelhança do que o nosso querido Filipe Laféria estava a dizer, a nossa história é fabulosa e há minas de ouro por este mundo fora. Pois, e é só estarmos relativamente atentos, então foi por aí que eu comecei a perceber que não só os percursos que fazia davam muito gozo partilhar com quem quer que quisesse ouvir o que tinha para dizer em minha escrita, como as histórias que eu fui encontrando. E Portanto, depois... a Raquel faz como? Viaja e diz assim, vou escrever sobre isto e vou viajar para escrever, ou vai viajar e depois é que diz, não, vou escrever sobre... Comecei por viajar completamente de forma espontânea. A América Latina, a primeira viagem, não é? Ainda houve primeiro umas viagens à Europa, à Índia, ao Nepal, Ainda foi ainda primeiro antes disso. Muito nova. Era nova e ainda sou. Ainda é, depois, mas como disse, começou aos 13, portanto, aos 16, mais ou menos. Mas sim, ia muito por ser de mundo. Queria muito conhecer o mundo e todos os portugueses têm isso, não é? Estamos aqui neste destino, claro. Este caráter periférico que nos dá esta grande abertura também para querer ver e conhecer. E é isso mesmo, aqui em Portugal ou ficamos ou nos atiramos ao mar, como os nossos antepassados. E eu assim fiz
E nessa altura ia muito desatenta e atenta ao mundo, não tanto às histórias. Mas quando a vocação começa a surgir em mim, que é por volta dos meus 20 e tais, comecei a perceber que sim, que era muito interessante também escrever. Portanto, Raquel, faz o curso de Direito, não quer nada com o Direito, mal acaba o curso, não quer nada com o Direito. Foi uma excelente escola, a Faculdade de Direito de Lisboa, tenho de lá algumas boas recordações, Mas mal acaba o curso, decide, não é isto que eu quero. Não era, não era. Sério? Aliás, a meio do curso eu já sabia. Já sabia que não. E foi uma decisão terminar o curso para, no fundo, ser formada. Foi uma grande escola de escrita, Claro, pois parecendo que não. Óbvio, quem é advogado tem que escrever e tem que ler e tem E falar, e a oralidade, etc. Portanto, isso foi tudo ótimo. Mas eu não me consegui encerrar no escritório. Não, o tal mundo, é o tal mundo que chamava-me. já vivia em si. E quando decide viajar e ser escritora, pensou, vou-me atirar ao mar, porque eu não sei se isto é vida ou não. E as leis para mim tornavam-se muito áridas, no sentido em que o direito em Portugal tem muitos problemas e o curso dá-nos logo a entender isso. Nós não íamos resolver esses problemas. Eu acho que as pessoas ou vão num sentido muito tecnocrático, de ter uma profissão que lhes paga, obviamente, as contas e lhes dá algum gosto, ou então tem esse lado sonhador, que ainda há pouco falavam aqui, não é? Claro. E eu tinha esse lado sonhador e como sabia que não ia mudar o sistema, não ia conseguir, achei que era pelos livros, não mudo sistema nenhum, mas pelo menos os meus sonhos ficam ali também vertidos no que escrevo, não tanto. Mas dizem-me que eu ia dar uma boa advogada, muitas vezes. Com certeza que daria, Raquel. Entretanto, vai escrevendo livros à medida que vai viajando, mas os livros sempre com uma vertente portuguesa também, não é? Quase todos, sim. Quase todos, na Índia, no Japão. Sim, eu comecei, o meu livro assim mais conhecido é A Casa Comboio. Casa Comboio, que ganhou o prémio Agostina Bessa Luís, não foi? Exatamente, e isso é uma história que se centrou na Índia portuguesa e, portanto, a história dos indo-portugueses que não sei bem como se tornou, foram, portanto, as primeiras pessoas a voltar das ex-colónias, em 61, e essa história fica escondida, não sei bem como, sei, e sabemos todos o que aconteceu, mas parecia que era uma Índia ignorada que nos diz tanto, então eu, conhecendo uma história verídica, escrevi um romance histórico. Mas foi para lá? Fui para lá várias vezes. Foi? Estive na Índia, para escrever o livro, estive na Índia primeiro 3 vezes. Caramba! Goa da Mão e Dio, conheço bem, e não só, depois viajei pela Índia, assim, ninguém conhece a Índia toda. Mas quando foi para lá, já foi para escrever ou primeiro foi à Índia viajar? Primeiro fui viajar, só conhecer as 2 primeiras vezes. É um país que é preciso ter mente aberta para andar lá, não é? É uma aventura constante, onde o insólito acontece a cada esquina e claro. Por isso é divertidíssimo. Tem a ver com o meu feitio, portanto eu gosto, mas diz que da Índia as pessoas só têm a experiência de ou é amor ou é ódio. Ou a Índia nos acolhe ou a Índia nos rejeita. Eu tenho a sorte de ser uma viajante na Índia, que a Índia me acolhe muito bem. Então, por isso mesmo, voltei muitas vezes e a Índia já me deu muitas fontes de inspiração. Temos aqui algumas fotos, vamos a ver, à medida que vamos conversando, vamos vendo umas fotos da Índia, de sua, não sei se são todas na Índia, mas a algum lado. Sim, qual é o país que mais a surpreende? O Japão, por exemplo. Eu já li algumas coisas sobre a relação portuguesa com o Japão e é extraordinário. Pois, o Júlio gosta também de escrever e sabe bem como quando tocamos nestes temas, se temos uma veia autoral, gostamos de os contar como conseguimos compreendê-los. Portanto, no fundo é conceber a história, nós queremos conceber a história, recriá-la e dar-lhe uma roupagem que seja, no meu caso, na era que vivo, nesta contemporaneidade. Mas gosto muito de escrever sobre o passado. Eu acho que o passado encerra muitas chaves para o nosso presente. Então chego ao Japão, primeiro faço assim a voltinha do costume, Nara, Kyoto, Tóquio, Kobe. É um país magnífico. Magnífico, gostei muito do japonês. Eu também. Mas percebi que existia esta herança e voltei, no ano seguinte, voltei ao sul do Japão, aterrei em Kagoshima e fiz aquele Japão português, com umas grandes aspas, mas que de facto não é descabido chamar aquele Japão português, tanto que os próprios japoneses acarinham com... Há muitas ligações mesmo. Esse passado com afinco, nas estátuas, nos museus, em todos os percursos que por lá também estão marcados e designados.
bibliotecas, etc. E eu fiquei logo muito encantada, e é uma história de 100 anos, mas que tem volte-face extraordinários. Portanto, os 100 anos de presença portuguesa no Japão também dava muitos musicais. Livros, não é? Ai, musicais, pois acredito. Olha, mas sim, comecei por essa fase do mas há um Japão. país que a tenha fascinado mais, Raquel? Eu fiquei muito encantada com a Índia, como já perceberam, com o Japão também. Gosto muito, apesar de ter lá ido 2 vezes e nunca mais voltei, mas gosto muito do Nepal. O Nepal é um país extraordinário. Tanta gente fala, nunca foi ao Nepal, tanta gente fala do Nepal. É extraordinário. É um país muito parecido a Portugal, é um retângulo, mas em vez de ser na vertical é na horizontal, em que o país todo é relativamente maior que Portugal, mas não muito. Mas o país todo é com montanhas de 5.000, 6.000, 7.000 e 8.000 metros de altitude. Portanto, imagine, conceber um país assim, com esta dimensão, com estas montanhas, e o povo é um povo extraordinário, e só existem 2 planaltos, dois vales no fundo, que é o Vale de Pokhara e de Katmandu, mas depois são montanhas e, portanto, na verdade, quando se diz que é do tamanho de Portugal, não é do tamanho de Portugal, porque em altitude o país cresce e tem ali muitas nuances, muitas cambiantes e muitos ambientes. Mas é difícil escolher. Eu adorei a América do Sul, fiquei encantada com o Chile, encantada com a Argentina, encantada com o Peru. América do Sul é extraordinário. Portanto, o importante é ir. Raquel, e entretanto faz outra coisa extraordinária, que é uma líder de viagens temáticas também. Também. Como é que isso funciona? Ou seja, são viagens literárias? São viagens literárias. Portanto, a países onde já foi, já conhece bem, e quê? Leva grupos? Levamos grupos. Eu colaboro com a Pinto Lopes Viagens. Pinto Lopes, pois. E eles tiveram essa ideia, originalmente, que era convidar autores para levar aos sítios que eles conhecem muito bem e que lhes diz qualquer coisa. E eu, de facto, tenho feito esse trabalho e tem sido uma experiência extraordinária. Pessoas? Sim, portugueses. Portugueses? Querem conhecer o Japão, querem conhecer a Índia com estes olhos, não é? Sempre com os olhos da literatura? Da literatura e destas histórias que os autores que eles convidam, contamos. Portanto, acaba por ser uma experiência muito personalizada, porque acabamos por ir aos sítios, às casas. É um reencontro com a história, mas é também um reencontro com um país contemporâneo, fazendo a ponte com o tal passado. É uma experiência muito bonita, costuma ser. Não, deve ser extraordinário. Uma viagem dessas e, sobretudo, com quem conhece. Entretanto, já ganhou o prémio Agostinho Bessa Luís, ganhou o prémio Leia também. Fui finalista. Foi finalista. Não ganhou. Foi finalista, foi. Isso mudou a sua carreira de alguma maneira? Sim, são sempre momentos são momentos marcantes, porque são momentos em que há uma valorização do nosso trabalho, que isto de ser, estava a ouvir o Filipe Laféria a falar, não é? Um país de artistas, somos um país de artistas e os artistas têm sempre esta dupla responsabilidade, que é animarem-se, no meu caso, a escrever e a fazerem um bom trabalho, o melhor trabalho que conseguirem, mas também não se deixarem desmoralizar. Claro, porque obviamente é um público, neste caso é um mercado pequeno, porque realmente não existem muitos apoios, etc. Mas ele tem muita razão quando diz que é um país de artistas, porque os artistas não deixam de fazer aquilo que realmente gostam de fazer e sabem fazer muito bem. E isso é amor. E então acho que é um país de gente apaixonada por aquilo que faz, e agora refiro-me aos escritores. Muitos escritores escrevem porque realmente percebem que é o melhor que podem deixar como legado. Eu por mim falo, Fala por si, também, claro. Mas também falo por muitos Mas já alguma vez lhe apeteceu existir e dizer, não, tenho que fazer outra vida? Eu, quando decidi escrever, fiquei assim, a sentir um compromisso que nunca tinha sentido com nada na vida, que é eu posso fazer isto o resto da minha vida. Nunca tinha sentido com nada, sem ser com a escrita. Mas sim, já tive as minhas crises recentemente e não posso dizer que nunca pensei em desistir. Já pensei em desistir, sim senhora, mas cá estou. Mas vai continuando sempre o seu caminho. Estamos a ler mais ou a ler menos? Raquel, sabe que eu vou a feiras literárias, vou a festivais literários, vou a tudo, e vejo tanta gente, tanto jovem nas feiras de livros, dizem que os jovens leem pouco. Tem essa sensação? Os números, e quem estuda isso, não é? A APE, todas as associações de editoras, etc., dizem que sim, que se está a vender muito mais. Eu não tenho essa sensação, eu tenho a sensação que se lê mais, talvez quantidade, ou que se compra mais, mas se lê menos dos livros fundacionais, dos livros que devem ser a base. De Saramago, Camilo, essa de Queiroz, quer dizer, podíamos estar aqui a noite inteira, mas
é muito importante ler livros que sejam fundacionais e que as pessoas, que os jovens, compreendam o que é a língua portuguesa. Até para conseguirem criar a sua própria gíria e a sua própria temporalidade na língua. Claro. Portanto, como é que a língua se fala hoje, nós precisamos de saber a base. E, portanto, eu acho que está-se a deixar de ler autores muito importantes. E isso preocupa-me um pouco. Mas os números dizem que se lê muito mais, portanto... Estão talvez, a chegar outros autores, a Raquel é uma delas, e estão a chegar... É uma mulher dos livros ou já é uma mulher da tecnologia? Eu escrevo com a minha cabeça. A inteligência artificial só ajuda. Sim. Só ajuda, mas não... Até tenho uma questão que é a questão dos direitos de autor. Por exemplo, claro. pôr lá o meu texto para ele corrigir. Esse texto passa a ser do universo Claro. online, do universo da internet, e portanto eu tenho esse pudor. Não sei se vou ter sempre, sei de muitas pessoas que não o fazem, ou seja, que trabalham já com a inteligência artificial no próprio ato de criação. Eu ainda não o faço. É uma ferramenta que ajuda muito. Obviamente, muitas vezes Claro, faço ali vamos ter que viver pesquisas, com ela, etc. que já está para ficar, não é? Raquel, para terminar, próximo livro, já? Eu estou a escrevê-lo... Não se pode dizer? Como comecei há 15 dias, não costumo falar. Pronto, então não se fala. Mas claro que é a melhor pergunta da noite. A Raquel escreve à noite, de dia, a qualquer momento, Sou mais ou tem que se diurna. retirar? Não, sou mais diurna. Desde que esteja no meu retiro, prefiro durante o dia. E a próxima viagem? Vou aos Picos da Europa, em agosto. É assim uma viagem pequenina, mas sozinha, ou melhor, para escrever, para fazer férias, ou vai levar pessoas? Vou esticar as pernas, vou caminhar e estou com sede de montanha, vou lá dar umas voltinhas. Vou sozinha só para espairecer. Só para espairecer. Também mereço. Então, no próximo livro, Raquel, espero aqui, para falarmos do próximo livro. Aceito o convite. Está muito combinado. obrigada. Oh, Raquel, parabéns, magnífico. Obrigada percurso pelo convite. E muito obrigado enfim, as suas palavras aqui são certamente uma inspiração para muita gente, com toda a certeza. Fica aqui a primeira parte deste programa. Vamos para um intervalo. A seguir chega a informação objetiva com a Estela Machado. Até já. Começa aqui a segunda parte deste programa. Não sai daí porque na terceira parte vamos falar aqui de uma parte menos visível do desporto, o agenciamento de jogadores, não só os de futebol, mas, enfim, e não só os masculinos. Vamos ter aqui nossos convidados e vamos falar também com um português lá fora, neste caso um português que vive no Canadá. Antes de tudo isso, vem a informação objetiva com a Estela Machado, que está aqui ao meu lado. Estela, boa noite. Boa noite, Júlio. Foco da informação hoje. Ora, está calor. Pois é. E vem aí dias de temperaturas muito elevadas. Aqui no estúdio também está. Também está lá fora igualmente. E nós vamos subir um pouco aqui na nossa geografia, para irmos até ao Ribatejo, perceber que pode haver impactos, porque já há falta de água para as culturas, sobretudo milho, e os próximos dias de calor podem trazer mais pressão. Vamos a isso então. Chega agora a informação objetiva com a Estela Machado. Bem-vindo. Um mês depois da notícia que demos aqui na Objetiva, voltamos a falar da falta de água para regar os campos de milho na região do Médio Tejo. Centenas de hectares estão sem acesso a rega há quase 3 dias. O problema tem sido mais frequente, surge sem aviso nem solução imediata ou a médio prazo. As imagens que está a ver foram registadas na manhã desta terça-feira e evidenciam que o caudal do Tejo está baixo. A preocupação maior recai sobre as culturas de milho, que precisam de muita água e que padecem do chamado stress hídrico. Os responsáveis das explorações entre Abrantes e Constância têm criticado a gestão feita pela vizinha Espanha. Apontam também responsabilidades ao governo português por falta de medidas concretas para acabar com este problema. A descida do caudal do Tejo poderá agravar-se esta semana com o calor. Portugal continental enfrenta temperaturas máximas até 39 graus em várias regiões, como aconteceu ao longo desta terça-feira. Os valores aumentaram entre 6 a 7 graus no litoral oeste e 1 a 2 graus no resto do território. Quanto às temperaturas mínimas, esperam-se noites tropicais acima de 20 graus, sobretudo no interior do país, Alentejo e Algarve. Perante esta vaga de calor, os meteorologistas alertam para o risco elevado de incêndio nos próximos dias.
e já há falta de água, um problema que persiste na região do Médio Tejo. Vamos tentar perceber qual é a situação nessa zona, nomeadamente da agricultura, com o gestor de uma exploração agrícola familiar de milho. José Maria Falcão junta-se a nós nesta edição do Conta Lá. Boa noite, bem-vindo. José Maria Falcão, começar por perceber, isto é um problema persistente, pode descrever o que é que está a acontecer no seu caso? Estela, boa noite. Obrigado pela oportunidade de transmitir aos nossos ouvintes uma realidade que já é crónica, talvez de há 20 anos para cá, não tem tido solução, que é chegar a partir de uma certa altura, este ano mais precocemente, de não termos água no Tejo. E quando eu digo não termos água no Tejo, é atravessar o Tejo quase sem molhar as canelas. Um rio internacional com caudais enormes, que provocou danos enormes há 2 meses atrás, que neste momento parece uma pequena ribeira alentejana no mês de agosto. Sem água, com alguns pegos e sem capacidade para os agricultores poderem utilizá-la. José Maria Falcão, e do ponto de vista prático, para a agricultura, que impacto é que isto está a ter, e no seu caso em particular? Um impacto enorme. Eu tenho não só milho que está na fase de emergência e algum que já nascido, que com temperaturas muito altas, principalmente em solos de aluvião, necessitam de manter as terras frescas por cima para as emergências serem capazes. Tenho também feijão, tenho girassol e tenho culturas permanentes que há 3 dias não regam. Portanto, se fossem 3 dias isoladamente, mas isto já se repetiu há 15 dias, já se repetiu há 1 mês e vai-se continuar a repetir enquanto neste país a gestão dos rios e a gestão das barragens for uma gestão unicamente virada para a energia e não olhar para a componente agrícola. Considera que a agricultura tem ficado fora dessas preocupações? Completamente, porque estes rios não têm gestão. O Tejo, assim que entra em Portugal, a única coisa que tem é a barragem do Fratela, que não é uma barragem regularizadora, mas que poderia regularizar este pequeno perímetro de rega que vai de Constância até Alvega e permitir aqui alguma regularização. O problema é que o Fratela, desde que haja vento e desde que haja sol, não trabalha, porque só é preciso energia hídrica quando as outras não estão. E a eólica e a solar são extremamente baratas, não são armazenáveis, enquanto a hídrica está ali guardada. Portanto, o Fratel neste momento não está a turbinar, há 3 dias que não turbina e o Tejo está seco. José Falcão, nós já temos ouvido falar muitas vezes este problema, de soluções para este problema. Portugal e Espanha tentam encontrar aqui alguma gestão comum no que diz respeito aos recursos hídricos. O que é que está a faltar, no caso concreto, da vossa região e para que a agricultura dessa área que estava a identificar não fique aquém das expectativas e também do que é a concorrência nas áreas de negócio? Marcelo, eu se fosse espanhol também não deixava passar a água, porque é incompreensível que um país que recebe a água de um rio internacional não tenha sequer uma única capacidade de armazenamento, nem no seu leito principal, nem nos seus afluentes que permita fazer a regularização. Toda a água que Portugal, que Espanha liberta, vai direto ao mar sem qualquer intervenção dentro do perímetro nacional. O que é também um desperdício de água. Se nós tivéssemos um sistema de contenção, seja no rio ou seja nos afluentes do rio, nós poderíamos ter aqui uma gestão de água completamente diferente. Há 50 anos que neste país não se faz nada, tirando a barragem do Alqueva, não se faz nada a nível do domínio hídrico. A única coisa que se fez foi vender a investidores diferentes as nossas barragens nacionais. Esses investidores produzem energia, não produzem alimentos, e o setor agrícola, produtor de alimentos, sustentador de populações e sustentador das margens ribeirinhas, no fundo vai definhando. Isto é muito diferente de Constância para a frente, porque de Constância para a frente nós temos o Castelo de Bode, e o Castelo de Bode faz a regularização. Mas
de Constância para a frente, tanto a margem norte como a margem sul do Tejo têm águas subterrâneas. Eu, no meu caso, na margem norte do Tejo, antes de Constância, não há águas subterrâneas. Há na margem sul, mas não na margem norte. Portanto, eu estou 100% dependente do caudal do rio. Ora, nós de antes regávamos com motores muito pequeninos, dezenas de motores, e agora trabalhamos cada vez mais com bombas maiores, com necessidades para a mesma quantidade de água, mas podermos regar de outra maneira, mais profissional, e não posso trabalhar com lâminas de água de 10, 15, 20 centímetros, que tenho todos os automatismos, todo o tipo de gestão, mas no fundo sou um mau gestor porque eu não consigo saber quando é que tenho água, e quando não tenho água e não sei quando é que ela vem, tenho que regar quando ela aparece. José Maria Falcão, e como é que vai ser nos próximos dias com este calor? Acredita que a situação pode ficar mais complexa e eventualmente colocarem em risco aquilo que estão a produzir? Eu tenho medo, eu tenho tido conversas com a APA, com o presidente da APA, que está também a tentar ver como é que esta solução se resolve. Nós vamos apanhar de 10 a 12 dias de uma vaga de calor. Não me assusta tanto os 38 e os 40 graus, assustam mais os 20, 22 graus das temperaturas mínimas e também da falta de umidade relativa. Portanto, isto obriga que as plantas necessitem de muito mais capacidade de absorver água para fazer, corrigir este misto climático tão impróprio para este tipo de culturas. E tenho medo porque eu já tive culturas perdidas há uns anos atrás e neste momento as culturas estão numa fase que ainda não cobrem o sol, portanto a evaporação ainda é muito grande. Se fosse só uma transpiração das plantas era mais fácil de regular. Agora neste momento estou completamente dependente da boa vontade de uns e de outros e vou fazendo o meu lobby, que é pedindo a tudo e a todos que ajudem. José Maria Falcão, uma nota final, estava a falar da questão das barragens e sabemos que está em curso um Plano Nacional de Barragens. O que é que vê no sentido da oportunidade ou não, pelo contrário, sentem que estão a ser marginalizados? A ver, se o plano que se fala for executado, ainda dentro de alguns anos, o problema é que estes planos, a Alqueva demorou 50 anos a ser feito. Eu tenho muito medo que este plano da água que nos une para a bacia do Tejo, de Constância para Montante, seja a água que nos desune, porque é difícil que haja medidas de política, principalmente para uma bacia de regantes que não representa mais de 1.500 hectares. 1.500 hectares não mexe políticas, não mexe autarquias, não mexe ninguém. É muito mais importante o problema da areia numa praia, porque os banhistas estrangeiros querem as praias branquinhas e com areal, porque também acham que a comida de algum lado virá. O que não é verdade. Nós começamos a perceber que o mundo mudou, o mundo está numa revolução enorme, a guerra, todas estas brigas inter-países, inter-regiões, muitas vezes podem chegar ao período em que não temos comida. Podemos não ter gasóleo e gasolina dentro de alguns meses, mas se ela não vier também podemos não ter comida. As pessoas têm que abrir os olhos, têm que olhar para o setor agrícola, porque o setor agrícola não produz só alimento, produz outros bens e serviços extremamente importantes, e quando as pessoas começam a não se fixar, quando começam a não acreditar que esta região pequena a nível do país representa muito, é difícil. Os mais nobres vão-se embora, não querem, as indústrias desaparecem e isto depois é a bola de neve que vai correndo. José Maria Falcão, muito obrigada por ter partilhado connosco as suas preocupações, que olhamos com objetividade nesta edição do Conta Lá. Boa noite. Obrigado.
Em dias de calor, ficamos a saber que queimas e queimadas vão ser proibidas na região de Leiria. 10 municípios vão recusar autorizações a partir de segunda-feira e até 30 de setembro. É uma decisão que saiu de uma reunião do Conselho Intermunicipal. O presidente da CIM, Jorge Vala, diz que a plataforma fica encerrada nos municípios da região, independentemente das condições climatéricas. O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas esclareceu esta terça-feira que essa plataforma para comunicação de queimas e queimadas está operacional e que, face à atual situação do perigo de incêndio, serão as câmaras municipais a decidir proibições nos respectivos territórios. É o ponto final nesta edição do Objetiva. Daqui a pouco o Júlio Magalhães regressa com o programa Juca. Dizer-lhe também que toda a informação passa sempre pelo nosso site, a sua terra, a sua região, o nosso país. Boa noite, até amanhã. Terceira e última parte deste programa, falamos agora de desporto, mas vamos olhar para o seu lado menos visível, o da gestão de carreiras e de como impacta os atletas profissionais. Para nos explicar a importância desse acompanhamento, os principais desafios que se colocam é o que mudou em relação ao passado. Recebemos hoje a Cristina Moreno, é CEO da Shire Sports, e também o João Pinto, responsável pela área do handball desta mesma agência, ex-internacional português. Aqui os dois, boa noite a ambos, bem-vindos. É um gosto ter-vos aqui. Ora, Cristina, uma mulher a agenciar jogadores e jogadoras, não é? Sim. A Cristina já tem um passado ligado ao futebol. Cresceu daí essa paixão? Podemos dizer? Não, de todo. Nada? Não tem nada a ver? Nada. Pronto, tenho um passado ligado ao futebol, muito próximo. Fui casada durante muitos anos com um jogador, com um profissional de futebol. Tenho o Eusébio na minha família como meu padrinho, desde criança que lido com este universo, e muitos jogadores importantes passaram pela minha casa e desde miúda que confraternizo com eles, mas nunca dei essa importância. Eu enverdei, tenho uma formação em comunicação. Em comunicação e relações públicas sim, também, não é? Trabalhei toda a minha vida em agências de publicidade e numa Câmara Municipal a organizar eventos desportivos. E no meio deste percurso foi-me lançado o desafio de abraçar esta questão de tudo o que tem a ver com desporto. Nós, dentro da Shire Sports, nós somos uma agência de marketing desportivo e, portanto, dentro da Shire Sports também temos esta variante do agenciamento. Não sou eu que a faço, tenho sempre especialistas nessa área. No caso do handball temos o João Pinto, a Daniela Lopes trabalha na parte do futebol e tenho o Arnaldo Pereira também no futsal. Portanto, eles dão-me todo esse suporte. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu acho que tenho uma visão diferente, como não estou tão formatada para tudo o que eles viveram dentro do campo. Portanto, eles têm as preocupações e a sensibilidade de saberem e de perceberem o atleta de cima a baixo, a nível emocional, o psicológico, o que a envolvente lhe está a provocar, e, portanto, nós partilhamos essa informação. Mas a parte do agenciamento, da parte do scout, a identificação das competências, é uma parte que eu delego aos nossos agentes. Então, e a Cristina, gera a empresa? Eu giro a empresa, giro tudo o que tem a ver com a envolvente do atleta, a parte das marcas, o bem-estar do atleta. O que nós queremos mesmo é retirar a preocupação que existe, a extra parte de performance, não é? Um atleta que... Acho que as pessoas acham que aquilo é fazer transferência e jogar, mas não. É a família que vai, é a adaptação a uma nova cultura, a um novo país... De todo. Muitos caem aqui e ficam completamente perdidos, não é? Vêm cheios de promessas, como em outras áreas também, e depois nós damos esse acompanhamento, identificamos, e são pessoas que nós queremos que eles se sintam à vontade para colocar todas as questões, mesmo a nível jurídico, nós conseguimos dar esse apoio. E pronto, e todas as questões de logística, e sem nunca descurar esta parte de profissional, porque para nós, não é? É por aqui que queremos que eles se ingrem, é por aqui que queremos que eles se realizem. É uma perspectiva diferente, não é? Sim, acho que sim. Isto mudou muito, os jogadores, enfim, já vou falar ali com o João Pinto, porque no tempo dele se calhar precisava deste apoio e não o teve, mas os jogadores hoje, enfim, vivem numa ansiedade grande, não é? Porque, enfim, procuram melhores contratos.
mas depois hoje tem uma pressão tremenda da comunicação social, a pressão dos resultados, a pressão das redes sociais. É esse acompanhamento que vocês se preocupam em dar ao também fazemos esse acompanhamento. Essa questão do hoje em dia está muito diferente. Pois, mas havia essa pressão. Eu vivi isso na pele, não é? Acompanhando um jogador profissional que tinha muita visibilidade, muita notoriedade, via as pessoas que o perseguiam, que, sei lá, quando houve aquela mudança do Benfica para o Sporting, arruinaram tudo o que era material, carros riscados, insultos na rua. Essa comunidade de pessoas, pronto, hoje em dia passou para um telemóvel, facilita mais o contacto. Claro. Mas havia, na mesma, houve uma destabilidade. Nessa altura estavam muito mais desprotegidos, não era? Estavam muito mais desprotegidos. Eram eles que praticamente tratavam das coisas e às vezes estavam muito mais desprotegidos, mesmo destas pessoas, não é, que hoje em dia se encontram por trás de um telemóvel. Se calhar aí talvez haja uma proteção. Se fizermos essa avaliação, se calhar hoje conseguem se proteger mais do que antes, porque antes era mesmo. Se íamos à rua e se a pessoa se insultar, insultava, e depois, no meu caso, o António não podia responder à letra, claro, àquilo que tinha vontade, não é? Espumava por dentro. Tempos. Portanto, eu acho que as ferramentas são mas hoje, diferentes. Para fazer contratos, para acompanhar juridicamente os jogadores, hoje tudo mudou. Hoje percebe-se que eles mudam porque, como qualquer profissional, quer um contrato melhor, não é? E, portanto, não há tanto ataque. Continua a haver, mas não é assim tão feroz. Tão impactante. Já vamos falar do futebol feminino, e não é só do futebol feminino, enfim, do desporto feminino, mas João Pinto foi um jogador de handball, teve uma carreira notável, passou por vários clubes, o futebol, o Torriense, foi o Torriense que não é o tudo no que subiu, era outra aí que o Torriense. E ainda foi jogar para a Alemanha. Sente que hoje tudo seria diferente? Eu sinto que... Primeiro, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sinto que o ter ido para a Alemanha e quando regressei da Alemanha foi o clique para aquilo que efetivamente faltava para o jogador português. E efetivamente, se tivesse na altura a possibilidade de ser auxiliado por uma empresa ou como aquilo que nós na Shire tentamos desenvolver, muita coisa teria sido mais fácil. Vai para a Alemanha e também a terra lá? A maneira como eu fui para a Alemanha foi no mínimo engraçada, porque eu estava há sete temporadas a jogar no Sporting e, entretanto, não tinha mais um ano de contrato, mas não rescindimos e fui abordado pelo Facebook por um agente alemão. E eu confesso que, quando fui abordado, eu pensei que fosse uma brincadeira. Estarias interessado em vir jogar para a Alemanha? Esta hora da noite. Ainda me lembro, isto foi no dia 20 de julho, 2 dias antes do meu aniversário. Eu disse, claro, como qualquer outro jogador, jogar na Alemanha é um sonho, é o melhor campeonato do mundo, etc, etc. E ele disse, tudo bem, então amanhã eu ligo-te. E assim ligou e disse, olha, estás interessado, eu vou-te enviar a passagem, vens à experiência, porque até à data nenhum jogador profissional tinha ido para uma liga profissional alemã. E eu, ok, tudo bem, e eu desliguei o telefone, virei para a minha mulher e disse, eu vou à experiência para a Alemanha. Ela disse, mas vais, mas qual é o clube? Não sei, eu vou fazer testes, eu vou. E me pus no avião, fiz a viagem, cheguei lá, fiz 3 treinos. Ele foi-me buscar ao aeroporto. O meu nome é Edgar Hartmann, era uma das agências mais antigas da Alemanha. E foi aí que eu comecei a perceber que no agenciamento existe uma necessidade muito grande do trato do atleta, da preocupação com o atleta. Eu fui super bem tratado, muito bem acompanhado. E pronto, e depois as coisas desenrolaram-se. Eu fiz os treinos de teste, fechei o contrato logo no dia a seguir e fiquei por lá. Entretanto, depois quando regressei, senti que efetivamente era uma área nós temos mais do que produto. Eu costumo dizer, o produto português é demasiado bom para estar ao Deus dará.
E, pronto, E o handball teve um crescimento nos últimos anos extraordinário. Certo. Eu tive a sorte de crescer no handball na geração de ouro, na primeira geração de ouro do handball. Carlos Rezende, Ricardo Andorinho, Ricardo Costa, Vítor Chicolé, Filipe Cruz, dos jogadores que marcaram muito uma geração, Alexander Donner, que fez a viragem do handball. E, entretanto, depois, por algumas contingências de guerras federativas e ligas, acabámos por cair um bocado. E esta geração é fantástica. É fantástico. É fantástica e faz-nos sonhar. E hoje já tem muitos jogadores no handball? Neste momento, o handball, se tem muitos jogadores, nós continuamos a ser a modalidade... Não, eu estou a perguntar se agenciam muitos jogadores. Sim. Já temos alguns jogadores de... Porque hoje os jogadores portugueses vão jogar para o estrangeiro. Sim. Neste momento, eu a partir do momento em que eu regressei da Alemanha, mais jogadores começaram a sair cada vez mais para a Alemanha, para a França, para a Espanha. Nós, neste momento, temos um Luís Frade, que foi campeão europeu. Temos jogadores em praticamente em todos os cantos do mundo. Mas temos necessidade de mostrar e de fazer crescer esse mesmo produto e mostrar que realmente nós temos tudo para competir e o que é certo é que a nossa seleção tem estado a ombrear com as melhores do mundo. Do mundo, sem dúvida. Entretanto, há hoje também uma nova variante, que é o desporto feminino. Vocês, inclusive, já fizeram uma transferência de uma jogadora para o Al Nassr, para a Arábia Saudita e outras. Há uma diferença entre os homens e as mulheres? Há uma diferença, sim. Nós começámos por aí. O nosso foco inicial foi o desporto feminino. Porquê? Porque já haviam muitas outras agências a operar no mercado. Tínhamos noção, nós existimos há 5 anos, estamos a caminho do 5º ano, e tínhamos a noção da dificuldade que seria entrar nesta guerra aberta, porque é assim que funciona, não é? Cada um quer... Claro, é um mundo muito competitivo. Ter para si o melhor jogador e ter os melhores, e fazer os melhores negócios, porque isso faz parte da adrenalina desta atividade. E, portanto, começámos... A nossa aposta, quando nos reunimos, era, efetivamente, o desporto feminino. E tem sido super gratificante acompanhar este crescimento, que está notório, as marcas continuam a investir, a Federação olha para o futebol feminino de outra forma e estão a marcar pontos e esta repercussão que têm tido no estrangeiro. Nós temos a Andreia Faria, que tem vindo a marcar pontos, está no Al Nassr. Temos aqui a Nazaré no Barcelona, temos, enfim, já jogadoras, umas nos Estados Unidos. Sim, que estão a fazer efetivamente a diferença, não só em termos do jogo, mas em termos de personalidade. E isso tem feito evoluir, de facto, o futebol feminino. É mais fácil trabalhar uma mulher do que um homem? Não. Não? Não. Então? Não é. Os homens são mais fáceis. Ah, é? As mulheres têm problemas diferentes, têm... Claro, é todo um mundo diferente. Sim, mas é todo um mundo novo também, a verdade é essa. Não é isso. É mais difícil lidar com... Têm questões diferentes e colocam... Têm problemas diferentes, têm perspectivas diferentes. Se calhar não são tão unidas, não sei explicar. É um bocadinho mais difícil, mas é gratificante, é igualmente gratificante. Os valores do handball hoje já são valores consideráveis? Já são consideráveis. Já o trabalho não é só fazer a transferência do jogador? Infelizmente não a nível nacional, e a nível nacional continuamos com o mesmo déficit de 2, 3 clubes. Claro. 3 clubes são os 3 grandes, conseguem pagar e proporcionar uma vida profissional séria a um desportista, e depois temos uma decalagem enorme para os outros clubes e a dificuldade... Mas vocês trabalham sobretudo o mercado internacional? Nós trabalhamos neste momento na área do handball. Este ano já fizemos transferências internacionais, que foi muito bom, já conseguimos meter jogadores da primeira divisão francesa, já consegui retornar um jogador português que estava na Alemanha, vem jogar para Portugal, já num regresso de carreira, e já começa a ser encarado com alguma normalidade.
Este processo, eu encaro o handball um processo muito parecido com aquilo que a minha colega, que a Daniela, passa com o feminino, que é tudo era novo, tudo é novo, não havia regra. É muito difícil dar credibilidade ao trabalho que nós tentamos desenvolver e geralmente os jogadores, quando nos procuram resultado muito imediato. Muito imediato, claro. Pronto. E nós temos que perceber, passar-lhes essa informação, que o trabalho, para ser bem feito, tem algum tempo, tem alguns trâmites que têm que ser cumpridos, mas é como a Cristina está a dizer, é gratificante depois quando nós conseguimos e quando conseguimos atingir, por exemplo, eu atingi a minha primeira transferência internacional. Fico contente. Fico contente, porque quer dizer que o trabalho consegue ser feito e consegue ser bem feito. Cristina, para terminar, isto não se cinge às transferências, cinge depois também ao acompanhamento do jogador, das famílias. Sim. Os jogadores têm consciência disso? Têm, nós explicamos, conversamos, não é? Nem todos querem ter assim uma abertura. Isto é uma relação de confiança que tem que ir crescendo, não é? Nós temos que dar e eles têm. Porquê? Porque um agente, na cabeça de qualquer atleta, é uma pessoa que está formatado para lhes sacar algum dinheirinho ali, não é? E pronto. E, portanto, hoje em dia já não, começam a perceber que é importante e que há um espaço para a negociação e para eles terem melhores condições quando não são eles mesmos estar ali no frente a frente, não é? Até porque sentem a pressão do clube onde estão ou do clube novo e connosco, com os agentes, tudo pode ser melhor. Portanto, o objetivo é dar aqui um novo patamar ao agenciamento de jogadores e, sobretudo, uma nova ética também. Sim, acho que sim. É isso que a Cheiro procura. Sim. Obrigado, foi um gosto falar convosco. Eu tenho aqui uma casa à vossa disposição. Quando precisarem, cá estaremos para falar disso. Vamos ter que falar mais algumas vezes deste processo. Muito boa noite e felicidades para a nova época. Agora começam as novas épocas. Sim. E começa tudo outra vez. Agora é a luta outra vez, é um período de luta também. Cristina, muito obrigado Obrigada. por ter estarem aqui. João Pinto, obrigado também. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. O Conta Lá continua a percorrer o país na Nacional 2, com uma emissão diária das 11 às 13 e das 15h30 às 17h30, que hoje teve paragem em Viana do Alentejo e segue amanhã para Alcácer do Sal. A jornalista Mariana Rebelo da Silva faz-nos agora o resumo do dia. A viagem do Conta Lá pela Estrada Nacional parou esta terça-feira no quilómetro 551, em Viana do Alentejo. Um território riquíssimo em cultura, arte, património, gastronomia, mas sobretudo em gente. Estivemos à conversa com o grupo Alcáçovas Outdoor, que organiza caminhadas ao longo de todo o ano para dar a conhecer o território. Também a Herdade do Lage, reconhecida pela produção própria e tradicional de azeite. Os doces marcaram presença através da confraria da Doçaria Conventual do Alentejo, o bolo conde, o bolo real e as sardinhas albardadas. Os chocalhos Pardalinho e o Cante, património cultural e material, também foram tema de conversa. O desafio é renovar as gerações de chocalheiros e dos grupos corais. A viagem segue e amanhã marcamos encontro a partir das 11 da manhã em Alcácer do Sal. Viaje connosco pela Estrada Nacional 2. Quase a fechar e, como é habitual, a altura agora para conhecermos mais um português lá fora. Ora, hoje vamos até ao Canadá, ao encontro do músico Marito Marques. Ele é baterista, produtor em Toronto, construiu uma carreira internacional que inclui colaborações com grandes nomes da música e já venceu até um Grammy pela participação no álbum A Merced, de Justin Gray. Ora, já está aqui, já estou a vê-lo ali na imagem. Marito Marques, boa noite. Como é que alguém que... Já estou a ouvir aí as baterias todas à volta, de resto estava aqui a ler, começou aos 2 anos a tocar bateria, aos 5 já atuava ao vivo, tirou o curso em Viseu com média de 20 valores e depois, a que propósito, é que se vai embora para os Estados Unidos? Olá, Júlio. Olá, boa noite. Vou só fazer uma correção para o Canadá, não para os Estados Unidos. Peço desculpa. Mas para o Canadá. Não faz mal, não faz mal. Estamos aqui muito pertinho. Tinha aqui a ideia que foi para uma escola em Manhattan. Não. Sim, estudei nos Estados Unidos durante muito pouco tempo. Então aí é que está a ligação aos Estados Unidos. Estava a ligação. E agora está no Canadá. Exatamente. Estou no Canadá, em Toronto, um bocadinho mais frio. Mas para responder à sua pergunta, Júlio, o que é que me trouxe aqui? 2 coisas. Uma coisa foi o amor, a esposa com quem estou casada, a Nicole, conhecemos em Portugal, a luso-canadiana, e
e depois de vir aqui a Toronto, apercebi-me, embora eu mudei para aqui com 25 anos, embora sempre tive muito trabalho em Portugal, felizmente, e sempre estive bastante ocupado, mas também sempre senti um bocadinho aquela vontade de sair do nosso país, provar-me a mim mesmo que, sei lá, que conseguiria fazer e sair um bocadinho da minha zona de conforto. E quando cheguei a Toronto, apercebi-me que realmente é uma cidade incrível, que não se fala muito aí em Portugal, por exemplo, isto mais no panorama musical, mas é uma cidade incrível. Basta também vermos que é a terceira maior cidade entre os Estados Unidos e o Canadá. Logo a terceira maior cidade temos Nova Iorque, Los Angeles e logo Toronto. Claro. Não é uma cidade tão pequena, ou seja, há muita coisa a acontecer aqui e eu senti que poderia crescer como músico, como pessoa e acho que foi isso, um bocadinho. Olha, está há quantos anos aí, Marito? Já 13. 13. E com uma carreira extraordinária. Já colaborou cá em Portugal com muitos cantores, o Carlos do Carmo, a Sara Tavares, a Áurea, mas aí também, inclusivamente, um Grammy ganho. Quer-nos contar o que foi essa história do Grammy? Sim, foi o segundo Grammy que eu fui nomeado com um projeto, não exatamente em meu nome, mas com um projeto em que eu colaborei e foi gravado. Curiosamente, os dois projetos foram gravados aqui, ou parte deles gravado aqui neste estúdio onde estou, o meu estúdio aqui em Toronto. Mas este último, que acabou mesmo por ganhar o Grammy, foi um projeto com o Justin Gray, na categoria de Immersive Audio. E o que é que eu posso dizer sobre esse projeto? Foi um projeto muito intenso, um projeto que a nível o lado técnico e a gravação é um lado muito técnico e muito aprofundado, em que tem que se gravar de uma forma muito diferente de todos os outros discos que a gente ouve, porque é um disco feito para não só duas colunas, como nós costumamos ouvir nos headphones, mas sim com várias, como quando estamos no cinema, por exemplo. Ou seja, o setup aqui no estúdio foi completamente incrível. Foi um montão de microfones aqui à volta, quase não tinha espaço para andar, e foi um convite que tive através do Justin Gray, também aqui de Toronto, e gravei parte dele aqui, como estava a dizer, e também noutros estúdios aqui em Toronto, mas a parte que eu gravei foi quase toda aqui feita, e foi incrível. Foi um projeto que eu já sabia que poderia muito bem ser nomeado, e como foi. Eu, quando ouvi o projeto e percebi a qualidade que aquilo tinha, percebi que poderia muito bem ser nomeado para Grammy, até porque a intenção dele também era concorrer para isso. E depois, quando ouvi, muita gente, antes de ganhar, já me tinha mandado mensagens a dizer: já ouvi os Grammys todos os que foram nomeados também, e acho que vocês vão ganhar. Isso também não me interessa muito, interessa é o trabalho que foi feito. E ganhando o Grammy é bom, mas mantenho-me a mesma pessoa. Para mim é como se não tivesse ganho. Nota-se isso, Marito. Temos aqui um videoclipe de uma das músicas da autoria do Marito Marques, neste caso O Amor ao Longe, pelas vozes do Mário e do Salvador Sobral. Vamos só ouvir um bocadinho e voltamos à conversa. Ok. Venho de lá de tão longe, onde se perde o olhar, só de te ver, meu amor, para depois poder sonhar. Tropeço e resisto nesse mar de tempestade, dessa terra à vista, a quem me dou por inteiro. És a luz na sombra que alumia de saudade este fim de tarde do nosso primeiro beijo. Marito, o que percebo é que está inserido num mercado estrondoso, como é o canadiano e o americano, mas não perde esta referência de Portugal e do nosso país. Mantém-se ligado à nossa música, porquê?
Eu acho que é inevitável. Eu conheço-me a mim mesmo e cada vez mais, e acho que tenho muito para conhecer sobre mim, mas acho que uma das coisas que eu me apercebi desde que mudei para cá, sempre fui português, como é óbvio, mas tornei-me mais orgulhoso de onde venho, do lugar de onde venho. Eu venho de uma vila muito pequena, Arganil, mas venho de um país também pequeno, mas muito grande de certa forma. Como nós, acho que todos sentimos, nós portugueses, sentimos um orgulho muito grande sobre o nosso país, e acho que é isso que eu sinto. Para ser sincero, eu acho que é impossível para mim renegar-me à nossa bandeira e cortar esse cordão umbilical entre mim e a minha família que tenho em Portugal e o nosso país. Acho que sou muito ligado às nossas raízes, talvez por a educação que tive, por vir de um lugar pequeno também. E acho que é isso, tenho saudades de Portugal. Não há um dia que eu não pense sobre Portugal, sobre os meus pais, os meus irmãos. Sou português, embora seja canadiano também, já me tornei canadiano e com muito orgulho, devo dizê-lo, e sinto-me também canadiano de certa forma, mas venho de Portugal e é um país que eu sinto uma ligação enorme. Continua a vir cá com assiduidade ou é só de longe a longe? Para mim parece de longe a longe, embora eu vá 2, 3 vezes por ano, mas para mim eu ia mais vezes. Marito, e aí esses todos os grandes artistas internacionais com quem convive conhecem-no como português, não? Sim, sem dúvida. Tenho muita dificuldade até em dizer o meu último nome, Marques. Para eles é muito difícil, mas todos eles sabem que eu venho de Portugal. Aliás, hoje estava a gravar um disco, estou a gravar. Fiz agora uma pausa para estar aqui nesta entrevista e com muito prazer. Para um disco estou a gravar para os Estados Unidos e estive a gravar aqui os meus adubos e o bom português, porque eles já me conhecem também, sabem de onde venho. Eu também tento, faço muitos concertos. Há um artista com quem toco, não um, mas vários, mas há um artista com quem toco em que levo sempre o adubo. Ele faz questão que eu leve e são salas que estão sempre cheias, com 3, 4 mil, 5 mil pessoas. E faço sempre até um sol de adufo e as pessoas ficam tipo, às vezes até dizem que é uma caixa de pizza, dizem o que é aquela caixa de pizza? Não, aquilo é um adufo. E eu tento educar as pessoas e sei lá, levar um bocadinho à minha maneira, carregar um bocadinho a bandeira de Portugal. Marito, 13 anos no Canadá e agora? Mais 13? Não sei. Ou tem algum projeto que o faça regressar ou ir para outras paragens? Eu vou regressando sempre, estou a produzir alguns discos de artistas em Portugal também produzo muita música aqui no estúdio e estou a produzir alguns discos em Portugal, estou a gravar, não só produzir, mas gravar até para outros artistas. A vida vai-me levar para onde levar, eu não sei, para ser sincero, eu acho que é um dia de cada vez. Eu acho que programar não consigo visualizar, eu consigo ver-me a passar cada vez mais tempo no futuro em Portugal, espero eu, mas neste momento estou aqui, também tenho dois filhos, um de 4 e a Luana de 9, ou seja, de certa forma também as raízes já estão um bocadinho mais aprofundadas aqui, mas falo português em casa, comemos comida portuguesa, o azeite português e vamos sempre a Portugal, passamos sempre o verão em Portugal, grande parte do verão em Portugal. Marito Marques, muito obrigado, parabéns, é um gosto ver assim um português a brilhar a essa altura em sítios como o Canadá e também nos Estados Unidos. Obrigado, havemos de falar mais vezes. Destes. Quando vier a Portugal, diga, venha, temos outra conversa aqui no estúdio, está bem? Seria um prazer. Um grande abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade e felicidades. Um português lá fora, mais um, a fechar este programa com... Vamos fechar, de resto, com mais um tema do Marito Marques. Amanhã vamos receber os irmãos Nuno e Henrique Feist para conhecermos um novo espetáculo, Broadway Baby, que estreia em julho no Casino do Estoril. Vai cá estar também o ilusionista Mário Daniel. Vamos também receber a Isabel Machado, autora de romances históricos. Mas deixo por hoje com esta música de Marito Marques, Manjerico e as vozes de Mário e do grupo Os Vocalistas. É assim que fechamos o programa de hoje. Amanhã estou de regresso às 9, porque já sabe, falar de Portugal dá que falar. Boa noite, até amanhã. Para depois poder sonhar, tropeço e resisto nesse mar de tempestade, dessa terra à vista a quem me dou por inteiro. És a luz na sombra que ilumina de saudade
neste fim de tarde.